Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. A Páscoa está chegando e a Páscoa é uma data perigosa. Você sabia disso? Para os cristãos perseguidos ao redor de todo o planeta Terra, é uma data onde já muitas vezes aconteceu ataques e muitas mortes de cristãos em igrejas, em templos, onde estavam ali os cristãos reunidos celebrando a Páscoa. Lendo aqui uma reportagem do guia-me.com.br, está a manchete: entenda porque a Páscoa é uma data perigosa para os cristãos perseguidos. Nessa época, muitas igrejas são atacadas e cristãos violentados por causa do nome de Cristo. E aí a matéria vai falando, por exemplo, em países onde o cristianismo é proibido, essa é uma época violenta de ataques, em especial nos países onde a maioria segue o islamismo. E aí então surge também uma necessidade da igreja, ela buscar mais, dar uma atenção nessa questão do islamismo, que são um povo preso a uma religião com determinada violência e em específico contra os cristãos, mas não só contra os cristãos, evangélicos e católicos, de uma forma geral. E segundo a Portas Abertas, nos últimos anos muitos ataques destacaram. Um deles ocorreu em 2021, quando 2 homens-bomba entraram numa igreja em Makassar, na Indonésia, e os 2 morreram, várias pessoas ficaram gravemente feridas. Alguns cristãos se feriram gravemente e todos os presentes ficaram traumatizados. Suas vidas nunca mais serão as mesmas, disse um colaborador da organização. Essa organização Portas Abertas, para quem não sabe ainda, é uma organização que busca atender a igreja perseguida nos países onde há uma certa restrição ou proibição total à fé cristã. Muito importante. Quando você orar, você pode também colocar nas suas orações essa organização Portas Abertas. No site de Portas Abertas, relembra também o maior ataque de Páscoa a cristãos ocorrido em 21 de abril de 2019 no Sri Lanka. Esse foi terrível. Na ocasião, 259 pessoas morreram, 500 ficaram feridas. Eu acho que é mais do que isso ainda, esses dados têm que ser atualizados. O ataque foi coordenado em 3 igrejas e 3 hotéis, onde a data era celebrada. Por isso que a Páscoa no mundo, ela torna-se uma data perigosa. Há um histórico de ataques que já ocorreram nessa data, nessa época de Páscoa, e esse aqui foi muito pesado. Você vê imagens aí, o negócio foi terrível. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo atentado que foi causado por 7 homens-bomba. As consequências foram trágicas e até o dia de hoje as famílias das vítimas lidam com a dor e a perda. Apesar disso, muitos compartilharam que os que morreram pareciam estar preparados e dispostos a entregar completamente suas vidas a Cristo. Isso é percebido na fala dos familiares, destacou a organização. Temos que lembrar do que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5, versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Além disso, também, no dia de domingo, dia 2 de abril, enquanto acontecia a vigília de Páscoa na igreja de Akenawi, em Benue, um grupo islâmico extremista invadiu o local com violência, matando um menino. Conforme o guia-me divulgou,
muitos membros ficaram feridos, incluindo o líder da igreja, que foi raptado com outros 2 cristãos pelos terroristas. Nesse ano, enquanto os cristãos que são livres da perseguição, que é o nosso caso aqui no Brasil, estão se preparando para se reunir com a família no próximo domingo, os cristãos perseguidos estão apreensivos sobre o que pode acontecer com eles. Veja que coisa séria, que nós temos que colocar a mão na consciência, pensar que existem cristãos, irmãos nossos espalhados pelo mundo, que ao contrário de nós, que de repente combinamos um churrasco nesse final de semana, um encontro com a família, a ida ao culto especial na igreja, e outros estão pensando o que vai acontecer. Já houve relatos de algum tipo de suspeita, de ataque, agora onde vamos nos esconder? Coisa séria, né? Nossa esperança é que, como escrito em Efésios 2, por estarmos em Cristo, Deus nos salve por meio de sua graça e nos permita participar de sua ressurreição, o que nos tornará um só corpo. Escreveu a portas abertas, coisa séria. Quando a gente vê 1 Coríntios 12, 26, onde Paulo ensina que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, somos encorajados pelos testemunhos desses sobreviventes e familiares das vítimas dos ataques ocorridos no mês da Páscoa. Essas histórias nos motivam a continuar depositando nossa plena confiança em Deus, que é o nosso refúgio e auxílio em meio às adversidades. Conclui a organização ao pedir orações pela igreja perseguida. Portanto, nessa Páscoa, você que vai no culto da sua igreja, você que vai encontrar-se com familiares, vai celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, que é a nossa maior bênção de todas, a salvação que nos foi dada através do Filho de Deus, que veio ao mundo, padeceu por nossos pecados e levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas somos sarados. Haverá outros cristãos nesse mundo precisando das nossas orações. Não se esqueça da igreja perseguida. Amém? Então essa é uma reflexão e também um alerta sobre a Páscoa ser uma data tão importante, mas que foi na Páscoa que nós lembramos da morte de Jesus, e hoje também vemos que na Páscoa cristãos até hoje têm morrido por amor a Jesus e por causa de sua fé. Que Deus nos renove com fé e esperança para prosseguirmos e saber que o descanso eterno será na glória ao lado do Pai e junto de Jesus e os anjos. Fique na paz. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo.